Olá, bom dia! É um prazer estar na sua casa, no seu trabalho junto com você, nesse dia que se inicia, hoje, quinta-feira, dia 20 de maio. Eu quero abraçar você em nome de Jesus, desejar para você um dia abençoado na presença dele. Meu nome é Armando Lacerda, sou membro aqui na Igreja Batista da Capunga e tem sido uma bênção para a minha vida poder desfrutar da presença de Deus e ser edificado por Ele mesmo através do conhecimento e crescendo na graça do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu quero convidar você a estar conosco hoje nas diversas atividades que nós vamos ter na nossa igreja. Às 6h30 da tarde nós vamos ter a oficina de teatro para os adolescentes. É um momento em que você, adolescente, vai ter a oportunidade de praticar as artes cênicas e assim participar de um grupo que quer representar o amor de Deus para as pessoas. E às 20 horas na quadra nós vamos ter o esporte, nós vamos ter futebol para a categoria Master para os adultos acima dos 35 anos de idade. Você também está convidado a vir, a formar o seu time, mas acima de tudo, venha desfrutar da presença de Deus conosco. O nosso endereço é Rua Fernandes Vieira, 769, no Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Para você que faz aniversário hoje, vai aqui um abraço da nossa igreja, um desejo de um dia abençoado na presença do Senhor, que você realmente experimente Deus de forma diferente, que Ele possa ser sempre o seu companheiro, hoje e todos os dias da sua vida. Se você não faz parte da nossa igreja, sinta-se igualmente abraçado, que o amor de Deus possa transbordar no seu coração. Nesse momento nós vamos nos dirigir para a meditação na palavra do Senhor com o nosso pastor Ney Ladeia, que Deus possa falar ao seu coração e nós nos vemos amanhã às 7 da manhã. Olá, amigo. Aqui estamos nós em nosso encontro matinal. Nessa semana que nós estamos fazendo referência a algumas famílias da Bíblia e observando de que maneira essas famílias podem servir de referência, de modelo para as nossas famílias. Queria chamá-lo para comigo lermos juntos alguns versículos do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento. Vamos ler os versículos de 26 a 28 de 1 Samuel 1, que dizem o seguinte: E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Você certamente conhece a história de como Ana, esposa de Elcana, orou pedindo a Deus um filho. É com essa história que começa o primeiro livro de Samuel. Ela vai ao templo, ora, angustiada, clamando a Deus por um filho. Conhecemos a história de como o sacerdote se aproximou dela, inicialmente sem entender o seu comportamento, estranhando sua atitude. Depois ela compartilha com ele o que é que angustia o seu coração. E nesses versículos nós temos a última parte desse primeiro capítulo da história. Ana recebe o presente de Deus, recebe a bênção de Deus, o filho tão desejado por ela nasce, e ela então decide cumprir o que prometera a Deus e volta ao sacerdote, e é com ela que ela conversa, com ele que ela conversa nesse texto que lemos, e aqui ela diz ao sacerdote que vai cumprir a sua promessa, está dedicando o seu filho a Deus. Aqui é interessante perceber que esta família passa a ser modelo e referência para nós na atitude de dedicar o seu filho ao Senhor. Eu queria me dirigir hoje especialmente aos pais, que têm de Deus a bênção de ter seus filhos, que recebem este presente, como bem menciona o Salmo 127, ao qual fizemos referência na semana passada. Os filhos são sim presente de Deus, são bênção de Deus. Mas o que fazer quando Deus coloca sobre nossos ombros a tarefa e a responsabilidade de criar os nossos filhos, de educá-los? Tarefa tão importante quanto complexa. Tarefa tão valiosa quanto delicada. Formar, educar, desenvolver os nossos filhos é, assim, um grande desafio colocado sobre os ombros dos pais e mães, que têm a oportunidade, o privilégio de formar essa nova geração. Ana e Elcana tinham noção disso.
Mas é Ana quem se dirige ao sacerdote para dizer que havia encontrado o caminho, dedicar o seu filho ao Senhor. Mas é importante lembrar que isto era muito mais do que uma mera expressão. Há muitos pais que, teoricamente, dedicam seu filho ao Senhor. Há muitos pais que afirmam que seus filhos foram consagrados ao Senhor. Mas é preciso entender que essa dedicação dos nossos filhos a Deus vai muito além da mera afirmação de que Deus cuidará deles. Vai muito mais do que a busca da proteção e do amparo de Deus para os filhos. Dedicar os filhos a Deus de verdade significa encaminhá-los de acordo com os princípios e valores ensinados pela palavra de Deus. Significa ensinar aos nossos filhos aquilo que Deus nos ensina e nos transmite como princípios que devem dirigir a nossa conduta, o nosso comportamento, nosso modo de viver, nossas decisões. Dedicar os filhos ao Senhor significa, sim, colocar os filhos no altar de Deus, no desejo sincero de que a vontade de Deus se cumpra em suas vidas. Dedicar os filhos ao Senhor significa diariamente orar ao Senhor, lembrando seus filhos. Diariamente. Colocar-se diante de Deus, pedindo a Deus não apenas a proteção para os seus filhos, o cuidado com os seus filhos, mas pedindo a Deus que exerça e execute a sua vontade na vida dos seus filhos. Dedicar os filhos ao Senhor significa também assumir uma atitude, uma conduta de vida que sejam referência e modelo para os nossos filhos. É difícil imaginar filhos dedicados ao Senhor, a menos que os pais também o sejam, a menos que os pais também dediquem suas vidas ao Senhor, consagrem suas vidas ao Senhor, disponham-se a fazer a vontade de Deus em seu viver. Aí sim, filhos que tenham esta referência, filhos que tenham este modelo, poderão sim ser dedicados ao Senhor. Em tempos quando os pais são tentados a agir através da omissão, os pais são tentados a deixar de lado a educação de seus filhos, e em nome da liberdade dos filhos, muitos pais têm sido absolutamente omissos, negligentes e descuidados, deixando de instruir os seus filhos. É preciso lembrar que, a exemplo daquela família, nós podemos e precisamos dedicar os nossos filhos ao Senhor, em nossas orações, em nossos ensinamentos e em nossa conduta, de tal maneira que eles tenham referência e que eles saibam o que significa dedicar a sua vida ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, eu quero te pedir agora que tu abençoes de forma especial os pais e mães que têm sobre seus ombros a tarefa, a preciosa tarefa de educar os seus filhos. Eu quero te pedir, Pai, nesse instante, que tu os ajudes nessa missão, que possam ser pais que dediquem seus filhos ao Senhor e que o façam por meio de suas orações e que o façam por meio de seus ensinamentos e que o façam por meio dos exemplos de vida, de tal maneira que os nossos filhos reflitam este compromisso contigo. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, noites despontando no horizonte. Lá vem o sol pondo fim à noite, pra dizer que é dia. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.